Boa tarde, meu querido ouvinte. Está entrando no ar o programa Líder de Audiência. É o Interview Gospel que traz notícias, entretenimento e muito mais nessas tardes de domingo. Testemunhos maravilhosos, como sempre, né? Num mundo de dias difíceis, nós temos aqui sempre um final feliz, né? Um verdadeiro paradoxo para o mundo de hoje. E hoje eu vou entrevistar fazer uma matéria especial com a Lindsay. E a Lindsay vai contar para a gente a história de vida dela, que é uma história que tem muito a ver com autoestima, que tem muito a ver com as mulheres principalmente, né? E também com esse lado das pessoas estarem bem, da saúde e tudo mais. Só que ela vai contar para vocês, porque se deixar eu adianto a matéria toda, né? Mas não é esse o perfil do Interview. Aqui a gente entrevista as pessoas, vocês já estão acostumados, então faço Trim Interview, porque aqui a matéria é super legal. Ligue para uma pessoa que está precisando ouvir e a Lindsay vai contar o que Deus fez na vida dela. Não é pouca coisa não, né, Lindsay? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Peter. Tudo bem? É uma honra, um prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Legal, bom mesmo. Olha, melhor ainda é o que ela tem para contar para vocês. Vamos começar contando um pouquinho da sua infância, adolescência, apesar de você acabou de sair da adolescência, né? Adolescência e até o casamento, né? Maridão, família, tudo mais. Mas nós vamos começar lá, pegar o trenzinho mineiro, né, na terra boa aqui, e vamos voltar lá no seu passado para contar um pouquinho sua infância, adolescência, para que as pessoas possam entender mais a sua vida. Com certeza. Bom, Peter, eu converti, eu tinha 15 anos, né? Foi na minha adolescência. E eu acho que é a melhor idade para converter. É a adolescência, que é aquele conflito, a rebeldia que entra, né, nos adolescentes. Então, o Senhor me resgatou nessa época. Eu sempre estudei no Colégio Cristão, né, o Colégio Batista Mineiro. E então a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi lá. Nas assembleias sempre era toda quarta-feira. Eu ficava assim, nossa, irada, eu não gostava de participar da assembleia. Eu não era evangélica. Eu sempre pedi à minha mãe, que era católica na época, mãe, por favor, me libera da assembleia. Manda um bilhete, por favor, que eu não consigo ouvir crente. Não dá, mãe, não sei o quê. Eles ficam lá falando, eu não gosto. Ela, não, se é regra do colégio, você tem que ir. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi no Colégio Batista, né? E eu comecei a entender o que era Jesus, essa essência começou a entrar dentro de mim. E a maioria das minhas amigas também eram cristãs. Só que, na verdade, eu nunca liguei muito para isso e tal. Eu tinha um motorista, né, que chamava Cláudio, e ele foi trabalhar na minha casa, porque na época meu pai estava com câncer, então ele não podia ficar dirigindo, nem na empresa, e nem pra gente, né, nos levar na escola e tal. Meu pai também, na época, não era um pai muito presente. Então, ele contratou esse motorista e tal, para nos auxiliar. E o Cláudio era cristão. Sempre, desde pequena, eu sempre me envolvi muito com música, porque meu pai era músico por hobby e tal, tocava guitarra em casa. Me colocou na aula de canto com 9 anos de idade e tal. E ele falava comigo, Lindsay, você tem que ir na minha igreja. Toda vez que eu entrava dentro do carro, para colocar numa rádio secular, eu colocava na rádio crente. Eu, não, Cláudio, pelo amor de Deus, tira da rádio crente. Ele, não, você vai ouvir música crente. E meu pai, mesmo não sendo cristão na época, me colocava para cantar música crente. Todo mundo da aula de canto achava que eu era cristã. Falava, Lindsay, você é evangélica. Eu, não, gente, eu sou católica. Você é evangélica? Não, gente, eu sou católica. Porque meu pai falava que cristão, quem era evangélico, cantava muito melhor do que outras pessoas. Então eu cantava Ana Paula Valadão, Aline Barros, né? São tantas desilusões e você já não sabe o que fazer. Mesmo não sendo crente. E aí eu tinha lá a audição da aula de canto e eu cantava música crente. Então, o evangelho, né, Deus sempre foi me cercando de algumas maneiras para me resgatar mesmo. E aí, o Cláudio foi trabalhar na minha casa e ele falou, Lindsay, você vai lá na minha igreja. Tem tanto jovem que toca, né? Foi a alternativa dele. Que toca teclado, eu tocava. Que canta, você canta tão bem, seu pai te coloca na aula de canto tão cedo, vai lá. E eu me lembro que eu tinha tido um sonho, há mais ou menos umas 3 semanas antes. E era uma igreja pequenininha, tinha umas cadeiras de plástico e tal, branquinhas. E tinha uns jovens no altar cantando muito bem. E a felicidade deles me impactava no sonho. Eu acordei com aquele sonho, depois eu não lembrei mais. Mas quando o Cláudio me chamou para ir nessa igreja, eu vi aquelas cadeiras e eu vi os jovens no altar. Eu falei, gente, eu sonhei com isso.
E a palavra, lógico, do pastor naquele dia foi para mim. Então, assim que ele fez o apelo sobre aceitar Jesus, eu fui uma das primeiras a ir lá na frente. Desde então, tem mais ou menos 11 anos de conversão. Eu nunca me desviei, permaneço no caminho em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o que eu vivo hoje. Legal, né? Testemunho bonito. E deu para notar também que ela sabe cantar, né? Canta bem, né? Canta muito bem. Parece que as audições valeram a pena, né? Foram produtivas, né? Porque ela tem uma facilidade de comunicação e de cantar também. Eu acho que isso tudo vem com essa preparação mesmo, né? Da música, com as audições. Eu acho que com toda essa preparação, esse esforço que o pai dela fez, porque isso surtiu, dá para ver que surtiu efeitos, né? Bacana na sua vida. Então, assim, quando deu 1 ano de conversão, meu pai faleceu. Exatamente no dia 16 de julho de 2005. Eu converti, 16 de julho de 2006, meu pai faleceu. Aos 16 anos. Aos 16 anos. E então foi uma das primeiras provas que eu tive em Jesus. Porque no enterro do meu pai, tinham pessoas em volta, mas no meio estava só eu, minha mãe e meu irmão. E não tinha uma pessoa do meu lado esquerdo. E eu lembro que no hospital, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu pedi para que o Senhor não me abandonasse. Porque eu tinha pouco tempo de conversão e eu não queria me desviar. Eu queria permanecer num caminho reto e justo. E aí eu senti um peso muito forte no meu ombro esquerdo. E passando pouco tempo, eu perguntei ao Senhor que peso era aquele que eu não estava entendendo. Ele falou assim, era a minha mão. Porque você pediu para que eu não te abandonasse. E eu encostei a minha mão no seu ombro para você entender que eu estava com você mesmo em tempo de luta. E eu jamais vou te abandonar. E Jesus é assim, né? Ele sempre persevera conosco, Ele nunca nos abandona, Ele é sempre fiel. Olha, a gente sabe que tem ouvintes aqui que podem estar ouvindo o programa, com certeza a audiência é muito grande, pessoas que já sofreram perdas. Sim. Lidar com a perda na adolescência é muito difícil. A gente sabe por que é muito difícil. Porque o adolescente é intenso demais. Quando ele gosta demais. Quando ele tem uma amizade, ele quer essa amizade o tempo inteiro. Quando ele convive com certas pessoas que ele gosta, ele quer ligar o tempo inteiro, quer telefonar o dia inteiro. Hoje é o WhatsApp, os sites de relacionamento e tal. E a gente sabe que o adolescente ele vive numa intensidade muito grande. E até o sofrimento é muito intenso também, porque nada tem muito controle. Como é que foi a Lindsay, aos 16 anos, perder o pai? Como é que foi isso? Eu comecei a assumir uma responsabilidade muito grande, Peter, porque meu irmão tinha esquizofrenia. A minha mãe sempre foi aquela secretária do lar e tal, não trabalhava nas empresas do meu pai. E meu pai havia falecido, então eu precisei. Eu achei que quem fosse cuidar do meu lar seria meu irmão, mas pelo problema psicológico, isso não aconteceu. Então eu tive que pegar a rocha que era Cristo na minha vida, levar o evangelho para dentro do meu lar. Aí é que eu pude ter uma abertura de pregar o evangelho para minha mãe, para o meu irmão. E o que me sustentou, o que me fez mesmo perseverar diante da luta e passar por essa luta foi Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele sabe, lógico, de todas as coisas. Ele saberia o que eu enfrentaria 1 ano depois. Por isso, Ele me resgatou 1 ano atrás para me dar esse alicerce. Então, eu assumi muita responsabilidade, mas sempre com sabedoria em Cristo. Tanto que diz em Provérbios que a sabedoria ela é tão importante que a gente deve atar ela ao pescoço, né? E o que eu buscava sempre nas minhas orações era a sabedoria de Jesus para estar com a minha família, levando esse consolo, né? Mas, lógico, me sustentando em Deus, porque o vazio tinha ficado do Pai. Mas o Senhor é aquele Pai que é eterno, né? Então, quem preencheu esse vazio da ausência do meu pai foi Cristo o tempo todo. Você poderia dizer que você deu um pulo e saltou alguns anos que você teria vivido normalmente, né, da sua adolescência e amadureceu muito rápido? Eu amadureci jovem demais. Muito, muito mesmo. Tanto que as pessoas olhavam pra mim, nossa, Lindsay, você já tá assumindo tanta coisa do seu pai, da sua família, assim. E eu sei que o meu alicerce foi Jesus pra assumir todas essas coisas. Mas eu não reclamo. Eu acho que, é lógico que a perda, ela é muito difícil. Eu sinto saudade do meu pai. Teve um dia que eu estava saindo da academia, eu vi um menino ligando pro pai dele. Eu até contei esse testemunho na igreja outro dia. Como que a gente tem que dar valor aos nossos pais, né? Honrar mesmo enquanto eles estão vivos. Porque eu senti falta de conversar com meu pai no telefone.
de ouvir a voz dele, tipo assim, nem que sequer um minuto. Mas o Senhor, ele faz esse papel hoje na minha vida, de pai, né? E eu posso levar esse alicerce para outras pessoas que me procuram também. Quando tem essa ausência do pai, quando os pais faleceram. Hoje eu trato com muitas mulheres nessa questão, na ausência do pai e com falecimento de parentes próximos também. Você sentiu falta de uma pessoa para estar ao seu lado, uma pessoa que tivesse mais a psicologia de Deus, que é o que você faz hoje, ou você teve que passar? Porque Deus, quando ele pega um grande líder para ser líder dele, a primeira coisa que ele faz é levar para o deserto, né? Foi assim com vários deles. Com você foi assim também? Comigo foi um tempo de deserto, mas eu aprendi com meu pastor que deserto não é tempo, não é permanente. Né? Não é algo eterno. É um tempo que você vai passar ali para se edificar, para Deus tratar com você. E foi isso que o Senhor fez comigo. E foi o tempo que eu mais me aproximei de Jesus. Algumas pessoas, diante do tempo de deserto, de batalha, se afastam dele. Né? Mas a melhor alternativa é se aproximar de Cristo. Porque foi assim que eu comecei a aprender diante dos desafios e do deserto também. E isso que me deu base. Porque senão, eu acho que eu não teria aguentado. Porque eu era muito próxima do meu pai. Eu era mais próximo do meu pai do que da minha mãe. Sempre sábado e domingo eu estava com ele em kart e tal. Ele gostava da questão de esporte e tudo. Era o tempo que eu tinha com meu pai. Por ele ser empresário, no meio da semana eu não tinha contato, mas no final de semana. Então, assim, isso, assim, teve uma perda no meu coração muito grande. Mas o Senhor assumiu essa responsabilidade e eu entreguei a minha vida para ele. Então, ele tomou conta de tudo. E é o que eu desejo, que ele tome conta de tudo. Hoje você tem essa bagagem, né, para poder passar, porque eu acho que a pessoa que vive o fato na vida própria, ela tem mais condições de ajudar outras pessoas que estão passando o problema, né? Quer dizer, eu não li num livro, não é só escrito na Bíblia, eu passei, eu andei por esse caminho. Fica mais fácil das pessoas até aceitarem, ouvirem e respeitarem o que você está falando. Com certeza, é a questão do testemunho, né? Eu posso passar hoje para as pessoas o que eu realmente vivi. E eu passo como eu superei isso em Cristo mesmo. E como essa jovem aqui, a Lindsay, não é uma mulher só de teoria, mas de muita, né, prática, de muita experiência com Deus, você tem mais fatos que, assim, consequentemente, estão na atualidade ajudando muitas pessoas, principalmente mulheres. É verdade. Eu casei mais ou menos foi 19 anos, né, amor? 19 anos. E eu fiz 3 anos de corte. Foi um namoro sem beijo, né? Lógico, sem relação sexual. O primeiro beijo da minha vida mesmo foi no Vitor no altar. Então foi um tempo que a gente teve... Dá um close no Vitor ali, ó. Então, que eu já entrevistei, inclusive, né? Esse jovem aí, ó, de barbas, né? E que eu já até entrevistei quando fazia parte do Referência Jovem, né, cara? Bacana, aquela época, muito legal. E ele aqui está hoje, é o maridão da Lindsay, a gente vai pegar ele numa entrevista aí, numa oportunidade. E você estava falando da corte. Repete isso pra gente, porque é legal os jovens ouvirem isso, porque as telenovelas, às vezes os filmes, ensinam completamente ao contrário. Sabe qual é a diferença do filme, da novela, para a sua vida? Para a sua vida, é que lá no filme a atriz engravida, mas é de mentira. Lá no filme a atriz passa por problemas terríveis, porque eu falo a atriz, a mulher, porque a mulher é que se controla mais. O homem, ele é visual, né? A mulher são ouvidos. Então, o que acontece? Você não queira passar isso na vida real. Procure ver a experiência de uma pessoa, né, que vive com Deus e que se guarda, e que é muito legal isso. Por quê? Fica parecendo careta nos dias de hoje, né? Mas não é, não. As coisas de Deus podem e vão te livrar de muitos problemas, né, Lindsay? Amém. Na palavra de Deus diz que tudo é formoso no tempo dele, né? Então eu me abstive dessa questão do beijo e de me manter em santidade. Na verdade, não é um livre-arbítrio, né? O Senhor nos deu aquela direção. Façam um namoro em santidade. Não quer dizer que quem beija não está em santidade, não é isso. Mas a direção que Deus deu para mim e para o Vitor era de ter um namoro sem beijo, né? Então nós fizemos corte durante 3 anos. Com 19 anos eu me casei, né? E a gente já vai fazer esse ano 6 anos de casado. É um tempo de santidade que eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo, porque foram... Os frutos que se colhe disso são muitos. E assim, é algo que não dá para explicar, né? Exatamente. Eu não me aproximei do Vitor por uma questão carnal. Primeiro foi pelo Espírito Santo
E segundo foi a questão da amizade. A gente manteve uma amizade, a gente se conheceu de verdade. A gente não passou, né, dos limites. Então isso foi muito bom assim na nossa vida e a gente colhe isso hoje mesmo. A gente é muito amigo, né, amor? E tem sido um tempo muito bom casado com ele. E olha, é um verdadeiro paradoxo. Por quê? Porque quem está assistindo aí no YouTube, depois que essa matéria for ao ar no programa Interview, claro, ela vai estar no YouTube, aí você vai estar vendo. Então a pessoa vê a Lindsey falando isso, né, que se guardou e houve o cortejo durante 3 anos, que não deu um beijo, depois casou, hoje é uma pessoa feliz, tem um relacionamento com o Vitor abençoado, legal, homem, mulher, amigos, é tudo, né? Porque a gente encontra na pessoa amizade, companheirismo, cumplicidade, apoio. Então passa a ser irmão, pai, mãe, um tanto de coisas, porque Deus vai suprindo tudo isso. Aí, como é que ia aconselhar esse pessoal que está lá fora e que acha que pode tudo? Porque, por exemplo, nos sites de relacionamento hoje, revistas de sucesso antes que expunham nudez estão praticamente quebrando, fechando, porque a exposição é tão grande, tão gratuita na internet, nos sites de relacionamento, as pessoas estão tirando tanto a roupa, que eu vejo assim, quanto mais as mulheres tiram a roupa, menos elas valem. Então a mulher perdeu essa questão de se guardar. E você que se guardou, o que você tem para dizer para esta geração que a gente vê que é uma geração que está realmente na contramão? Nada é generalizado, mas muitos estão na contramão. Hoje o Evangelho tem falado muito sobre a questão do vale a pena esperar, né? E é verdade. Eu colho muito sobre isso porque eu vejo que a mulher ela realmente tem se perdido muito. Eu tenho acompanhado muitas mulheres em gabinete que a mulher é muita emoção. Então ela é levada, como você falou, né? Por uma palavra, é por um assédio, é por alguém que assedia ela de alguma maneira, como fala com ela e tal, essas coisas. O que eu creio, Peter, é que, como eu falei antes, tudo é formoso no tempo de Deus. Que quando você escolhe a pessoa em Deus pra você não vai fazer errado. Eu busquei de Deus durante 3 anos para saber se o Vitor era um homem de Deus pra mim. Em 7 meses, Deus me falou. Ele falou em 2 Reis 19:29, me falou que o Vitor era meu esposo, me falou que ele iria casar em 3 anos. Então tudo, quando nós buscamos de Deus, né, o Senhor nos responde. E o que eu falo para as mulheres mesmo, se guardarem, buscarem um homem de Deus para a vida delas. Muitas pessoas falam que a gente escolhe a pessoa e Deus abençoa. Não é isso. Na verdade, nós entregamos a vida para o Senhor e Ele nos direciona em todos os passos. Principalmente depois de aceitar Jesus, que é o primeiro passo, que é a coisa mais importante da nossa vida, a segunda é com quem nós vamos casar. Então a mulher tem que se guardar mesmo. Essa coisa de a mulher se guardar se perdeu. Então traga isso para você, traz isso para você de novo, que a mulher ela é preciosa e muito preciosa para o Senhor. Guarde o seu corpo, guarde a sua mente, guarde tudo que for necessário para o seu esposo, em nome de Jesus. Isso é muito valorizado, né? Principalmente pelos homens, né? Que estão, por exemplo, que se achegam, que querem relacionar. O Vitor, por exemplo, a valorização é muito maior, né? Com certeza. Muitas pessoas falam comigo, nossa, Lindsey. Alguns homens falam, nossa, quando escuto meu testemunho, que lindo. Eu quero uma esposa assim. Isso é importante. Se guardar é importante. A mulher não pode perder o seu valor. Muito legal. Olha, nós vamos aos comerciais agora. A parte mais importante dessa matéria vem no segundo bloco. Se fosse você, não saia daí. Nós estamos ligados na 107 FM. Você está ouvindo o programa e assistindo Interview Gospel na Rádio 107 FM. Não sai daí não, porque a gente volta já. E já voltamos com o seu programa de entrevistas, é o Interview Gospel, que está no ar hoje entrevistando a Lindsey, que tem um testemunho tremendo, e que vai contar agora no segundo bloco. Ok? Vamos lá, Lindsey, eu quero saber os detalhes. Eu ouvi resumido o seu testemunho, essa parte importante que você viveu, difícil, né? Difícil, muito difícil, principalmente para as mulheres e para uma garota tão jovem quanto você, né? Muito jovem ainda. Então, vamos dizer assim, você vai passar para os ouvintes o quanto foi difícil, mas também o quanto foi bom, né, receber a graça de Deus. Com certeza, a gente colhe. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Eu plantei em Deus a questão da fidelidade a Ele.
Porque eu vi o quanto o Senhor, mesmo em meio à luta, como eu mencionei antes, ele foi fiel a mim. E a questão, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então nós devemos glorificar o nome do Senhor o tempo inteiro aqui na terra, né? Ele nos usa para isso, para a honra e glória dele. Então eu colho o tempo todo. Olha, eu acabei de falar, colhi no meu relacionamento com o Vitor, né? Minha mãe aceitou Jesus depois de 3 anos meio de conversão. Né? Meu irmão também tem ido hoje na igreja com ela. Então assim, eu tenho resgatado as pessoas para Jesus através do meu testemunho. E eu sei que tudo isso valeu em Deus para me ensinar mesmo e até poder compartilhar essas dificuldades com outras pessoas e fazer elas caminharem em Cristo diante da dificuldade do deserto. Legal, muito bom. A facilidade que ela tem para comunicar passa, além da facilidade para se entender, passa uma comunicação que alcança todas as idades. Mas o alvo principal aqui, eu acredito que são as mulheres. Mas é um testemunho que serve para homens e mulheres em qualquer idade. O sacrifício e tudo que ela passou. Vamos lá? No ponto-chave. O que aconteceu com você para as mudanças que ocorreram, segundo o que eu ouvi e vi que você falou? Claro. Depois de 3 anos, mais ou menos, Peter, de casada, não por causa do casamento, na verdade, eu e meu marido, a gente teve uma decepção com os amigos, né? E maldito homem que confia no homem. É engraçado que você só se decepciona com amigos, né? Porque o que não é amigo, não é chegado, você não tem como decepcionar mesmo. Você decepciona, dói com os amigos. O André Valadão, uma vez o André conversou comigo no interview, foi uma entrevista que está até postada, ele falou justamente isso. É verdade. Que ele teve muitas decepções e que isso machuca muito. E eu estava colocando a minha força naquelas pessoas, tanto eu quanto meu esposo. E então, depois que eu vi que aquelas pessoas não eram o que eu achava que elas eram, é como se meu chão ele tivesse acabado. Eu deixei de deixar Cristo como a minha base e fiz das pessoas a minha base cristã e, sobretudo, a minha vida. Depois dessa pressão psicológica muito grande, eu tive síndrome do pânico e depressão leve. O meu pastor Leozão, né, eu comecei a ser acompanhada por ele. Como é que você define, eu fiquei curioso por isso, a depressão leve, da moderada e da grave? Por que se define sempre depressão leve? Como que é a depressão leve? Porque a síndrome do pânico, ela é uma coisa grave. Sim. É uma coisa de mediana a grave, porque ela vem da depressão. Sim. E o pânico é o medo, é a ansiedade excessiva, medo de tudo, medo do nada, medo do futuro, medo do amanhã, medo de tudo. Ou medos específicos, mas em grandes escalas, crescentes. Elas têm realmente essas escalas, né? Minha psicóloga, a doutora Dorcas, o que ela me passou é que era depressão leve, porque eu consegui tratar sem remédio, só com a terapia, né? O que é mais fácil. Alguns níveis de depressão é necessário, até alguns leves também, é necessário a questão da utilização de remédios. É a terapia medicamentosa. Exatamente, mas no meu caso não. O que eu aprendi é que essas doenças psicossomáticas, são da síndrome do pânico e depressão leve, elas se dão por causa da ansiedade. Por isso que diz em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? E então eu comecei, e a ansiedade é uma preocupação fora do normal. E a ansiedade também te leva a um controle das coisas, sendo que o controle está nas mãos do Senhor. E na palavra de Deus diz que quando você está ansioso, você deve levar para Ele, né? Levar o seu clamor a Ele. Pedro 5,7 fala isso, né? Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É isso mesmo. E na palavra de Deus também diz em Filipenses 4,7, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando você entrega para Ele, vai inundar o seu ser. Então, Peter, eu tive essa decepção, né, com essas pessoas, e a nossa alma, ela também é ferida. Explica uma coisa, Lindsay, para uma pessoa teórica, né? Esses versículos da Bíblia, para uma pessoa teórica e ansiosa, extremamente ansiosa, isso não soa meio como uma viagem, essas palavras, não fica meio que numa viagem, numa coisa assim, mas, eu não vou dizer nem empírica, não, mas algo assim, talvez intangível. Sim, eu entendo. Eu entendo. Eu pensava isso também. Eu pensava isso até que um versículo foi o que me curou. A minha psicóloga cristã, né, e o meu pastor também me direcionou a ela, ela me disse, Lindsay, a ansiedade ela é maligna. E você tem que entender que é um desequilíbrio. E a ansiedade, ela é bíblica, ela fala na Bíblia sobre a questão de você levar sobre o Senhor. E quando eu estava com síndrome do pânico e depressão, ela falou, Lindsay, a melhor coisa para se tratar a síndrome do pânico numa terapia é lembrando que você precisa trocar os seus pensamentos. Porque, por exemplo, eu não conseguia assistir qualquer tipo de filme,
Você não consegue, você tem déficit de concentração, você não consegue nem prestar atenção às vezes em nada. Não. Na verdade, você tenta fugir de você mesmo e onde você vai, você está. Ela pode dar taquicardia, sudorese, Você sente que a sua alma, seu espírito fica preso dentro do seu corpo. Sim, na verdade, seu Parece que o pensamento espírito ele não nunca é muito está doente, lógico, né? muitas O espírito vezes. não está doente, ele Sim. quer sair daquilo, mas o corpo prende ele. Eu aprendi o seguinte, eu sempre achava que eu estava em pecado. Eu falava, pastor Leozão, eu estou em pecado. Ele, Lindsay, você não está em pecado. Não é demônio que entrou em você. O que eu aprendi é o seguinte, que assim como a radioterapia cura um câncer, né, a alma também ela é muitas vezes ferida e precisa de um tratamento psicológico. Davi deixou isso claro, né? Senhora, minha alma, né? A alma quieta dentro de mim, pois ainda louvarei o Senhor. Quer dizer, dando uma ordem para a alma que está ligada à carne. Seria isso, que quando a alma dói, a carne dói, a alma dói. E a alma tem que ser cativa ao Espírito Santo. Né? Nós não somos controlados pela nossa emoção, né? Nem pelos nossos sentimentos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Então a gente tem que dar um comando para a nossa alma o tempo todo. E ela se fere. E eu aprendi isso com a minha psicóloga. E ela disse, Lindsay, todas as vezes que vierem esses pensamentos em você demais, você lembra de Lamentações 3:21. Quero trazer memória que pode me dar esperança. E realmente, toda vez que vinha aquele pensamento em mim negativo, eu lembrava daquilo que o Senhor estava fazendo. Eu combatia com os pensamentos de esperança. Memória, aquilo que pode me dar esperança. Pode me dar esperança. Então, o que pode me dar esperança são só coisas boas. Coisas boas, exatamente. Porque a esperança é aquilo que se espera, é a fé, sem ver, né? Verdade. É a mesma coisa. E a esperança é Cristo, né? Claro. É o que nós temos nele. E eu Com lembrava certeza. de tudo que o Senhor tinha feito na minha vida, de tudo aquilo que Ele me resguardou. E eu comecei a trazer à memória esses pensamentos. Foi assim que eu comecei a tratar a síndrome do pânico. Outros versículos que foram base, né, é lógico que a terapia ajudou, né? Eu fiz seminário teológico carisma, o que me ajudava, porque Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo dia eu lia a Bíblia, eu me alimentava daquilo. Então, né, a mente vazia é a oficina do diabo. Se você alimenta a sua mente, né, alimenta o seu espírito o tempo todo, a sua mente ela não vai ficar vagando. Então, esses versículos foram base. Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança em Deus, a troca do pensamento e renovar a minha mente todo dia com a palavra de Deus, junto com a terapia, eu não precisei usar os medicamentos, né? Justamente porque eu fui aplicando tudo aquilo que ela me falava e que eu aprendi na Bíblia, foi a base para minha cura. Foi bom para você, né? Com certeza. Porque a terapia medicamentosa, ela tem um processo que você melhora, aí depois se você deixar os remédios abruptamente, aí você tem abstinência e volta os sintomas. Então fica naquele vai e vem, você só pode ir diminuindo se você estiver muito bem e tal, fazendo exercícios físicos e tal, que é importante, que é a contramão da depressão, porque a depressão te dá desânimo, dor nas pernas, nos braços, você tem que se esforçar para fazer ginástica. Algumas palpitações, tipo assim, na pele, algumas coisinhas tremendo, vermelhas, né? e tal. A boca, eu li muito sobre isso, os olhos ficam tremendo, parece que seu olho está tremendo. Tem vários tem níveis. N sintomas, né? Tem N sintomas. Você tem que ir mesmo num psicólogo, num especialista, para poder avaliar como você está. Mas eu pude, Peter, perceber que antes, quando uma pessoa vinha com depressão, síndrome do pânico, eu falava, é só sair do quarto, é só tomar uma atitude. Mas é só você passando para você ver que muitas vezes não é demônio. Mesmo leve, dói muito. Mesmo leve, dói. Mesmo leve, muito. dói muito. O meu caso é muito raro. Foi realmente a perseverança pela palavra em Cristo e perseverando na terapia. Porque eu tratei em 8 meses. Geralmente ela dura 1 ano ou até mais tempo, né? E a síndrome do pânico, Deus me disse, Ele falou assim, quando você foi curada e não vai voltar. Então eu tomo posse dessa palavra. Então a certeza de que não seria uma depressão recorrente, nem síndrome do pânico, que algo recorrente, né? Acabaria ali. Exatamente, que acabaria. Eu também 8 meses você sabe que é um grande milagre, né? É um grande milagre. Sem remédio, sem nada, é um grande milagre. Hoje eu tenho que tomar cuidado o seguinte, quando a ansiedade começa a tomar conta da minha vida, quando eu vejo que eu tô ansiosa, por isso que eu falei. Porque você é elétrica, né? Você é elétrica. Sou muito elétrica, eu faço muita coisa. Muita energia. Muita energia. De manhã, O Vitão já é mais calmo. Eu tenho que ter um equilíbrio. Acho que eu e a Iva também somos assim, né? Eu sou elétrico, a Iva é mais tranquilinha. Tem que ter um equilíbrio, porque senão não ia dar certo. 2 elétricos não ia dar certo na mesma casa. Choque, né? Ia dar muito choque. Então, toda vez que eu tô vendo que eu tô muito ansiosa, eu tenho que levar isso pra Deus. Porque eu já aprendi que a ansiedade é o controle das coisas e eu não quero ter o controle.
Eu quero que ele me direcione em tudo. Na verdade, a gente nunca tem o controle, né? A gente está sempre na dependência, a gente acha que tem, por isso que a gente ultrapassa os limites. Mas a gente nunca vai ter e nunca tem e não tem que ter a menor desejo de querer ter, porque, na verdade, Deus está no controle de tudo. É verdade. E eu aprendi isso muito, eu já sabia disso. Mas quando você passa por essas situações, Peter, é mais fácil você colocar isso na sua mente e praticar. Muitas coisas no evangelho a gente sabe, mas muitas vezes a gente não pratica. Fica ali raso, né? E algumas coisas Deus permite que aconteça com a gente pra gente poder praticar algumas coisas na nossa vida. E eu comecei a praticar isso. E é interessante, porque ali você toca algo que, assim, alguns anos atrás, umas décadas atrás, era um tabu, né? Ir a um psiquiatra, ir a um terapeuta, fazer terapia, assim, tá ficando doido, ou tipo assim, tá fazendo manha, né? Para não dizer outra coisa, que eu não gosto desse tipo de palavreada, principalmente na rádio aqui não pega bem, mas assim, a pessoa não tá se fragilizando. É uma dor terrível e hoje é tratada como uma dor, a depressão, uma dor grave, né? A dor da alma. Então tem tratamentos, tem os remédios, mas você só pode se medicar e só pode deixar o remédio com autorização e acompanhamento do seu médico. Então não tome remédios, né, sem consulta, porque o amigo tomou, porque nem é um remédio para cada pessoa. Agora, né, eu ouvindo profissionais da área, psiquiatras, o remédio ele é 40%, o restante é esforço seu, é atividade física, né, é alimentação, é um esforço para querer sair. Agora o bom do fundo do poço é o seguinte, né, Lindsay? Você que chegou, não ao fundo, mas quase, porque sua depressão ainda foi algo moderado, né, leve, mas quando a pessoa chega no fundo do poço, assim, glória a Deus, não tem de cair mais, né? Só tem de subir, né? Tem a mão de Jesus ali para dar uma força para subir, né? Com certeza sempre tem. Por isso que eu falo que ele é o alicerce. Se eu não tivesse ele, eu não teria aprendido a passar por tanto deserto assim, né? Ele é a base. Agora, um outro ponto. Você, através desse... Porque eles falam que não é doença. Também nós não somos comunicadores, não somos obrigados a citar os termos certos. Eles falam que são distúrbios. Isso. Mas é distúrbio e doença... Porque como se toma um remédio, ou como se trata para uma gripe, não tem o tratamento, e tudo que é enfermidade tem um tratamento. Então, eu ainda não consigo assimilar muito isso, não, entendeu? Freud deve explicar, né? Devia explicar isso na época, né? Mas não é muito a minha área, apesar da gente ler muito, procurar informação para passar para os nossos ouvintes. Eu acredito assim, sabe? É algo que abala muito a pessoa, tira a pessoa do normal. Faz pessoas perderem as profissões, perderem relacionamentos, ficarem dentro do quarto por meses e meses e até chegarem aos extremos, que é acabar com a própria vida. Né? Mas para isso tudo Deus tem solução, viu? Tudo isso Deus tem solução. Fique tranquilo, é só buscar Deus que Ele te ama. Ele não quer saber o que você fez, né, Lindsay? Ele quer saber o que você quer fazer agora e pedir perdão para Ele. O que agrada a Deus é se humilhar e acreditar. Sem fé é impossível acreditar em Deus, é agradar a Deus. Então, se você não acredita nele, só assim você o desagrada. Você tem que acreditar que ele pode mudar, pode te curar, pode te abençoar. E com você foi assim. Com certeza. Uma das alternativas, Peter, na época do meu tratamento, da minha psicóloga, falou, Lindsay, para aliviar a ansiedade, o exercício físico é muito importante. Então, já que você gosta de música, quando estiver caminhando, coloca uma música. Só que, como você disse, eu sou muito elétrica. Corria, né? Também não consigo andar. Eu não conseguia andar. Meus amigos me chamam para andar, fica todo mundo andando para trás e eu saio... Eu não consigo Exatamente, eu não conseguia andar, eu falei, vou começar a correr. Então eu comecei a correndo, tipo assim, 15 minutos, depois eu fui aumentando. Nessa época, por causa da ansiedade, eu já comia muito errado. Eu comecei a comer mais, né, porque eu era muito ansiosa. Um dos distúrbios é esse, que o efeito colateral de toda a doença, ou vamos dizer, distúrbio, é o seguinte, a própria palavra fala distúrbio, né? Distúrbio alimentar, Sim. Que desencadeia, ou você não come nada, emagrece, tem pessoas que ficam magrinhas e outras engordam. Pode ir de um extremo ao outro. Tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que engordam. No meu caso, eu engordei, eu fui de 60 quilos para 85. Que é muito, né? 25 quilos. Muita coisa.
E eu não via que eu tava assim. Tanto que eu fui no médico e falei, você acha que você pesa quanto? Eu falei, acho que eu peso 60. Aí você ficou bochechudinha, né? Eu já tenho um rosto naturalmente redondo, ficou maior. Ele falou, Lindsay, não pode. Eu comecei a aplicar tudo que a minha psicóloga falava comigo. Aí eu comecei a fazer esses exercícios e eu fui pra 54 quilos. Então, assim, o exercício físico... 20, você tinha 60, engordou 25 e depois foi pra 54. 54. Cheguei até 51. A palavra de Deus diz que tudo tem a boa medida. Você coloca um pouquinho mais de firmeza. Extremo faz mal. Exatamente. Então eu comecei a correr tanto, todo dia, né? Isso me aliviava tanto. Correr até da sua sombra, nem sua sombra te pegava mais. Exatamente. Que acabou igual aquele papaléguas do desenho, né? Que eu fiquei muito magra. Meu personal também é cristão e falou, Lindsay, se você não parar com isso, lembre que seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida dele da maneira certa, na boa medida. Quando a gente emagrece muito, fica assim, né? Eu tava as assim. pessoas notam, né, que você tá... Meu cabelo tava caindo, a minha unha tava quebrando. Então eu comecei a praticar o exercício físico. Hoje eu tenho um grupo de corrida dentro da igreja que se chama Ana Savassi, para incentivar as pessoas, porque eu vejo que também muito exercício físico também me ajudou, né, a tratar a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. Então é algo que eu faço até hoje, eu emagreci mais de 30 quilos, né, faço personal, faço academia e tenho meu tempo, né, que é um tempo de aliviar mesmo o estresse, de deixar a ansiedade de lado, que é o tempo da corrida. Então assim, depois da síndrome do pânico e da depressão, o Senhor me ensinou muitas coisas, entregar tudo para Ele, praticar exercício físico e me alimentar direitinho, porque hoje eu como de 3 em 3 horas certinho e tenho uma alimentação super saudável. O que eu que lucrei com tudo isso. Glória a Deus por isso. E você, com esse jeito seu dinâmico, elétrico, assim, isso aí Deus não vai tirar, né? Porque eu acho que isso é benéfico. Por exemplo, para ministrar a palavra, para aconselhar as pessoas, porque você é muito cheio de vida. Aí vem o Vitão, que é o equilíbrio, né? Acalmando tudo, né? É o suco de maracujá, né? É o suco de maracujá concentrado, né? Ele é mais tranques e tal. Aí vem você com esse jeito seu elétrico, né? E bota todo mundo pra correr. Ele coloca freio airbag no pessoal, né? O pessoal não sai, né? Exatamente, ele é meu suco de maracujá. Ele é o bom temperinho ali pra não passar da minha É bacana, o seu testemunho tudo muito natural, né? Tudo assim, porque eu acredito assim que o remédio você só tem que recorrer quando não tem jeito, quando o médico receitou, você precisa de terapia medicamentosa, você está no limite. Porque eu sinto assim que todo remédio, toda química, ele fecha uma gaveta e abre 20. Tem, igual eu disse, tem tratamentos que precisam disso. Mas a minha psicóloga, ela foi muito... Ela enfatizou isso. Ela falou, Lindsay, você é capaz de curar sem o remédio. Vamos tentar? Então, também eu fui bem disciplinada. Você deu opção, né? Exatamente, eu fui disciplinada. Eu fazia tudo aquilo que ela me falava, né, no consultório. Eu comecei a aplicar tudo. Eu não faltava a sessão, não chegava atrasada. Eu comecei a ter minha alimentação certinha mesmo, a praticar o exercício certinho mesmo. E tudo antes que eu começava, eu não terminava, Peter. O esporte, ele me deu essa questão de começar as coisas e terminar. Disciplina mesmo. Te deu disciplina. Me deu disciplina. Então, a Lindsay foi servir o exército de Israel, né? Porque as mulheres lá em Israel, quando eu estive lá, eu achei incrível como que as mulheres servem o exército, né? As garotas de boa aparência e tal. Lá tem uma disciplina legal. O exército dá isso para o homem, mas no Brasil não dá. Então acabou que o exercício físico acabou te dando essa disciplina toda, né? Que é espetacular para as mulheres, né? Eu começo a ler a Bíblia, eu termino. Eu começo a ler um livro, eu termino. Eu começo o esporte, eu termino. Eu tenho essa disciplina. Você passa isso para as pessoas, por exemplo, você ministra, né, na sua igreja, tudo você passa? Passo. Muitas pessoas começaram a frequentar. É redundante perguntar, é claro que você passa, né? A gente passa tudo aquilo que a gente vive, mas é bom repetir isso aqui para os outros. Com certeza. Eu criei esse grupo de corrida dentro da igreja e também é um grupo evangelístico. A gente está ali na Savassi. Né? Eu sou pastora hoje, eu e meu esposo, né? Nós somos um dos pastores hoje na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Savassi. Casal de pastores dos jovens, né? Pastores dos jovens, porque são muito jovens, né? Fomos consagrados tem pouco tempo, mas a gente já exerce essa função de cuidar. Vocês são super maduros, mas eu digo assim, todos os dois têm cara de menino, né? Todos os dois, é menina e menino, né?
Obrigada. Então, Deus, quando ele me disse que a gente ia pastorear na Lagoinha Savassi, ele falou, cria um grupo de corrida. Através disso, você vai poder fazer com que as pessoas se exercitem e passar também o seu testemunho. Hoje, muitas pessoas que às vezes veem meu testemunho na televisão, porque a gente tem, né, também um programa na TV. Pode falar aqui, pode falar aqui. Aqui é merchan de graça, viu? Então tá, vou falar tudo, tá? A gente tem um programa na Rede Super, né, toda sexta-feira, 21h30, que chama Na Garagem, que é uma célula que a gente criou. Que é super legal, né? Que o pessoal começou na garagem, lotou. E tem até hoje, né? Temos. Hoje a gente tem a célula na garagem, mas não é no onde... antes era na Avenida Francisco Salles. Garagem ficou pequena. Garagem ficou pequena. Hoje na Avenida do Contorno, 6342, esquina com Getúlio Vargas. A gente faz dentro da igreja mesmo. Legal. Porque hoje a gente também tem o culto, chama Savassi Club, todo sábado às 20 horas. Quero até te convidar para você ir lá. A gente ministra o louvor, meu esposo prega o evangelho e é uma bênção. Então eu passo isso para a igreja o tempo todo. Eu falo de púlpito da questão da síndrome do pânico e da depressão, como o Senhor me curou. Eu falo que eu não acho errado procurar um psicólogo. Eu falo sobre a questão de você se alimentar bem, de você praticar exercícios e de você dar esse limite pro seu corpo também. Você sabe que você está ajudando as pessoas, você sabe disso, amenizar o sofrimento. Quando vira e fala assim, olha, não vai no psicólogo, não toma remédio, não vai... Antes era assim, né? Sim. Há 2 décadas atrás, há 15 anos atrás, ainda falava assim, olha, isso é do diabo. Não, eu vivi. Você está em pecado, isso é do diabo. Mas que eu ia no meu pastor, Entendeu? eu Você fui não no está pecado. dando dízimo, entendeu? Isso é o que dói mais nas pessoas, né? O que tem a ver isso? Deus não é como que se diz aqui uma palavra aqui, um algoz, né? Deus não é torturador. Deus é amor, né, gente? Deus não tem, não cobra nada. Às vezes as pessoas viram e falam assim, Peter, mas eu fumo, eu bebo. Eu falei, irmão, mas Deus quer que você vá do jeito que você está. Exatamente. É exatamente do jeito que você está que você deve ir. Muitas pessoas vinham pra mim, Lindsay, mas eu tô em depressão, eu devo estar em pecado. Aí a pessoa confessava, você via que não tinha pecado nenhum. É igual eu falei, a alma, ela também pode se ferir, assim como o nosso corpo também se fere. Então, procurar ajuda nisso não é problema. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, o Vitor, né? Nós estamos aqui disponíveis para poder te ajudar nisso. E eu encaminho as pessoas pro psicólogo também, eu acho importante. Que legal. Porque Isso eu sei que a parte espiritual é importante, mas tem a parte que eu não sou treinada, que é a psicologia. Tem um lugar que você não alcança, você tem que trabalhar em parceria, né? Você aconselhando lá a oração, que é importante, a fé é importantíssima. Pesquisas agora nos Estados Unidos, na Europa, colocando grupos que são ouvidos por pessoas que ministram a palavra de Deus, porque eu não gosto de falar de religião e nem tradição, porque Jesus não é nada disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? João 14,6. Então Jesus não é religião. Mas eles fizeram pesquisas com grupos que ouvem a palavra de Deus e que não ouvem a palavra de Deus, que recebem a oração e que não recebem. Os grupos que recebem a palavra de Deus e recebem a oração melhoram mais, rápido. Os enfermos melhoram, porque é bíblico, né? Sim, então Jesus você veio também trabalhando. doente, E você trabalhando, fazendo esse trabalho fundamental que é em parceria e dando opção para a pessoa que está sofrendo, você alivia a dor, porque quando você tira as opções da pessoa, você massacra ela às vezes, você pressiona. E tudo que a pessoa não quer, na hora da depressão, é sofrer pressão, né? Falar, tipo assim, você vai sair dessa e é rápido, essas coisas, tipo assim, você sabe... Isso acaba com a pessoa às vezes. Acaba. Olha, fica tranquilo, vamos sair, esquece isso, tudo isso machuca, Tem né? dia que você não vai conseguir sair. Eu creio que são passos que você vai dando. Um dia que eu vi que os meus pensamentos eu não tive a síndrome do pânico e depressão, eu sabia que era um dia que eu tinha tido de vitória. O outro, que às vezes eu tinha um pouquinho, eu trazia memória que dava esperança. Eu falei, ontem eu consegui, então hoje eu posso conseguir de novo. Né? Então isso é importante. Se a Lindsay conseguiu, ela está falando de um Deus que quer fazer a mesma coisa por você e que quer te ajudar a conseguir. Viu, mulheres, viu, homens, se você está com sobrepeso, se você está passando um momento difícil, de angústia, de depressão, creia que Deus, que Jesus pode te ajudar, pode te abençoar, né? A Lindsay deu essa entrevista maravilhosa pra gente, vou postar no YouTube, pode conferir lá, Peter Garrido, entrevista Lindsay, né? A moça, a mulher que venceu o sobrepeso, mas venceu a depressão e a síndrome do pânico. Isso é muito legal, muito interessante, né, Lindsay? Olha, querida, eu estou com o horário estourado, infelizmente tem algumas músicas para tocar que são orações cantadas, que a gente coloca no programa, mas eu quero te agradecer muito pela sua colaboração e quero ir lá na sua igreja visitar. Por favor,
Senhor, eu que agradeço, é muito importante, né? Obrigado por essa oportunidade de estar dando esse testemunho para as pessoas, poder compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E como você disse, assim como o Senhor me curou, Ele pode curar você também. Assim como Ele me deu estratégias para curar isso, Ele pode dar estratégias também. E eu quero te convidar para estar na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Savassi, na Avenida do Contorno 6342, todo sábado às 20 horas, no nosso culto, para você compartilhar desse evangelho que nós temos tanto pregado aqui, tá bom? Legal, Lindsay, muito obrigado. Obrigada, Vitão, Peter. vou te trazer aqui no programa, isso já é certo. Ó, o interview é assim, o que Jesus faz, a gente conta aqui há mais de 12 anos, não é mesmo? Então, continue ligado, tem músicas, orações cantadas nesse momento desta oração cantada. Peço para Deus transformar, abençoar a sua vida, receba a cura aí através dessas músicas, tá bom? Até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau!